Capítulo 4. O bem triunfa. Como Deus pode permitir que o mal traga destruição e perda a nossa vida? Porque Ele não nos protege dos que cometem atos pecaminosos e maus. Nosso coração dói, nossas perguntas se agitam e, não obstante, vimos a bondade surgir da tragédia e da dor. Feitos heróicos, a compaixão abnegada, um senso de comunidade do tipo, todos por um. De algum modo, em meio a algo mal, a bondade luta para prevalecer. É, de fato, possível que algo mal pudesse acabar por ser usado para o bem? Para responder a essa pergunta, temos de olhar para trás, para o começo do próprio mal. 2 vezes nas Escrituras, a cortina do tempo se abre e nos é concedido um vislumbre da aposta mais insensata da história. Satanás era um anjo que não estava contente de estar perto de Deus. Ele tinha de estar acima de Deus. Lúcifer não estava satisfeito em prestar adoração a Deus. Queria ocupar o trono de Deus. De acordo com Ezequiel, não havia entre os anjos alguém que tivesse a beleza e a maldade de Satanás. Você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam. Caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos, desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. Ezequiel 28, versos 12 ao 15. Os anjos, como os humanos, foram criados para servir e adorar a Deus. Foi dado aos anjos, como aos humanos, o livre arbítrio. Do contrário, como eles poderiam adorar? Tanto Isaías como Ezequiel descrevem um anjo mais poderoso do que qualquer humano, mais belo do que qualquer criatura, porém mais tolo do que qualquer ser que já tenha existido. Seu orgulho foi a razão de sua queda. A maioria dos estudiosos aponta Isaías 14, versos 13 e 14, como a descrição da queda de Lúcifer. Subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Você não pode perder a cadência de arrogância nas palavras. Subirei, erguerei, me assentarei, subirei, serei. Uma vez que tentou ser como Deus, Satanás se afastou de Deus e passou a história tentando convencer-nos a fazer o mesmo. Não foi essa a estratégia que ele usou com Eva? Vocês serão como Deus. Ele prometeu. Gênesis 3, verso 5. Ele não mudou. É tão egocêntrico agora como era naquele tempo. É tão tolo agora como era naquele tempo. E é simplesmente tão limitado agora como era naquele tempo. Mesmo quando o coração de Lúcifer era bom, ele era inferior a Deus. Todos os anjos são inferiores a Deus. Deus conhece tudo. Eles só conhecem o que Deus revela. Deus está em todos os lugares. Eles só podem estar em um único lugar. Deus é todo-poderoso. Os anjos só são poderosos até onde Deus lhes permite ser. Todos os anjos, incluindo Satanás, são inferiores a Deus. E isso talvez surpreenda você. Satanás ainda é um servo de Deus. Ele não quer ser, não pretende ser,
Não gostaria de nada menos do que construir seu próprio reino, mas ele não pode. Toda vez que tenta promover sua causa, ele acaba por promover a causa de Deus. Ian Letzer articula esse pensamento em seu livro A Serpente do Paraíso. O diabo é tão servo de Deus em sua rebelião quanto era nos dias de sua doce obediência. Não podemos citar Lutero com muita frequência. O diabo é o diabo de Deus. Satanás tem papéis diferentes a desempenhar, dependendo do conselho e dos propósitos de Deus. Ele tem por obrigação o serviço de cumprir a vontade de Deus no mundo. Ele deve fazer o que o Todo-Poderoso disser. Devemos lembrar que ele tem poderes terríveis, mas saber que esses poderes só podem ser exercidos sob a direção e o agrado de Deus nos dá esperanças. Satanás não está simplesmente livre para devastar as pessoas à vontade. Satanás está fazendo o que o Todo-Poderoso diz? Está buscando a permissão de Deus? Tal linguagem soa estranho aos seus ouvidos? Talvez. Se for o caso, você pode estar certo de que Satanás preferiria que você não ouvisse o que estou para dizer. Ele preferiria certamente que você fosse enganado a pensar nele como uma força independente, com poder ilimitado. Satanás não tem nenhum poder, exceto o poder que Deus permite. Ele preferiria que você nunca ouvisse as palavras de João: aquele que está em você, o Espírito de Deus, é maior do que aquele que está no mundo, o diabo. 1 João 4, verso 4. E ele, certamente, preferiria que você nunca descobrisse como Deus usa o diabo como um instrumento para promover a causa de Cristo. Como Deus usa Satanás para fazer a obra do céu. Deus usa Satanás para, primeiro, aperfeiçoar os fiéis. Todos temos a doença do mal. Até o mais manso entre nós tem uma tendência a se admirar excessivamente. Ao que parece, o apóstolo Paulo também. Seu currículo impressionava. Uma audiência pessoal com Jesus, um participante das visões celestiais, um apóstolo escolhido por Deus, um autor da Bíblia. Ele curou os doentes, viajou pelo mundo e escreveu alguns dos maiores documentos da história. Poucos poderiam se igualar a ele em termos de realizações, e talvez ele soubesse disso. Talvez tenha havido um momento em que Paulo começou a se fazer elogios. Deus, que amava Paulo e odiava o orgulho, protegeu Paulo contra o pecado. E ele usou Satanás para isso, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações. Foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. 2 Coríntios 12, verso 7. Não nos é dito qual é a natureza do espinho, mas nos é dito qual é o seu propósito: manter Paulo humilde. Também nos é revelada a sua origem, um mensageiro de Satanás. O mensageiro poderia ter sido uma dor, um problema ou uma pessoa que fosse um tormento. Não sabemos, mas sabemos que o mensageiro estava sob o controle de Deus. Por favor, observe o que Paulo diz a seguir. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Versos 8 e 9. Satanás e suas forças
foram simplesmente ferramentas nas mãos de Deus para fortalecer um servo. Outro exemplo do diabo como servo de Deus é a tentação de Jó. O diabo ousa questionar a estabilidade da fé de Jó e Deus lhe dá permissão para testá-la. Pois bem, diz Deus, tudo o que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque nele. Jó, capítulo 1, verso 12. Observe que Deus dá a permissão e estabelece os parâmetros da luta. Jó passa no teste e Satanás se queixa, afirmando que Jó teria caído se fosse forçado a enfrentar a dor. Mais uma vez, Deus dá permissão e, novamente, dá os parâmetros. Ele está nas suas mãos, diz para Satanás. Apenas poupe a vida dele. Capítulo 2, verso 6. Embora a dor e as perguntas sejam abundantes, no final, a fé e a saúde de Jó são maiores do que nunca. Mais uma vez, talvez não entendemos a razão para o teste, mas conhecemos a sua fonte. Leia este versículo do último capítulo. Os familiares de Jó o consolaram e o confortaram por todas as tribulações que o Senhor tinha trazido sobre ele. Capítulo 42, verso 11. ênfase minha. Satanás não tem poder, exceto aquele que Deus lhe dá. Mesmo quando parece vencer, Satanás perde. Martinho Lutero acertou em cheio quando descreveu o diabo como ferramenta de Deus, uma enxada usada para cuidar do jardim de Deus. A enxada nunca corta o que o jardineiro pretende preservar e nunca preserva o que o jardineiro pretende arrancar. Com certeza, uma parte do castigo de Satanás é a frustração que ele sente em servir, sem querer, como uma ferramenta para criar um jardim para Deus. Satanás é usado por Deus para aperfeiçoar os fiéis. Deus também usa o diabo para, segundo, despertar os que dormem. Centenas de anos antes de Paulo, outro líder judeu lutou contra seu ego, mas perdeu. Saul, o primeiro rei de Israel, se consumiu de ciúmes. Davi, o filho mais novo de uma família que cuidava de ovelhas, roubou a cena. Tudo em Davi era melhor do que em Saul. Ele cantava melhor, impressionava mais as mulheres e até matou os gigantes que Saul temia. Mas, em vez de comemorar as habilidades dadas por Deus a Davi, Saul ficou loucamente hostil. Deus, em um visível esforço para despertá-lo desta névoa de ciúmes, recrutou a ajuda de seu relutante servo, Satanás. No dia seguinte, um espírito maligno mandado por Deus apoderou-se de Saul e ele entrou em transe em sua casa. 1 Samuel capítulo 18, verso 10. Observe um princípio sério. Há momentos em que o coração fica tão duro e os ouvidos tão insensíveis que Deus nos leva a sofrer as consequências de nossas escolhas. Nesse caso, o demônio foi liberado para atormentar Saul. Se Saul não bebia do cálice da bondade de Deus, que passasse então um tempo bebendo do cálice da fúria do inferno, que ele seja levado ao desespero para que possa ser trazido novamente para os braços de Deus. O Novo Testamento refere-se a incidentes em que a mesma disciplina foi aplicada. Paulo castiga a igreja em Corinto por tolerar a imoralidade. Sobre um adúltero na igreja, ele diz: entreguem esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. 1 Coríntios capítulo 5, verso 5. Outro exemplo de tal ação é o caso de Himeneu
e Alexandre, 2 discípulos que naufragaram na fé e influenciaram os outros de modo negativo, os quais entreguei a Satanás, diz Paulo para Timóteo, para que aprendam a não blasfemar. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 20. Por mais drástico que pareça, Deus, na verdade, permitirá que uma pessoa vivencie o inferno na terra, na esperança de despertar a fé dessa pessoa. O amor santo faz a escolha difícil que consiste em levar o filho a sofrer as consequências de sua rebeldia. A propósito, será que isso não ajuda a explicar o mal desenfreado que existe no mundo? Se Deus nos permite sofrer as consequências de nosso pecado, e o mundo está cheio de pecadores, então o mundo será repleto de pecados. Não era isso o que Paulo queria dizer no primeiro capítulo de Romanos? Depois de descrever aqueles que adoram a criação e não o Criador, Paulo diz: Deus os entregou a paixões vergonhosas. Romanos capítulo 1, verso 26. Deus gosta de ver a angústia e os vícios de seus filhos, não mais que um pai gosta de disciplinar um filho, mas o amor santo faz escolhas difíceis. Lembre-se de que a disciplina deveria resultar em misericórdia, não em miséria. Alguns santos são despertados por um tapinha no ombro, enquanto outros precisam de um safanão na cabeça. Satanás recebe o chamado, e ele também é convocado para, terceiro, ensinar a igreja. Talvez a ilustração mais clara de como Deus usa Satanás para cumprir seus propósitos seja encontrada na vida de Pedro. Veja a advertência que Jesus lhe faz. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça, e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Lucas capítulo 22, versos 31 e 32. Mais uma vez, observe quem está no controle. Mesmo tendo um plano, Satanás teve de obter permissão. Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, explicou Jesus, e esta é a prova. Mateus 28, verso 18. O lobo não pode chegar à ovelha sem a permissão do pastor, e o pastor só permitirá o ataque se, a longo prazo, a dor compensar o ganho. O propósito deste teste é prover um testemunho para a igreja. Jesus estava permitindo que Pedro passasse por uma provação para que ele pudesse encorajar seus irmãos. Talvez Deus esteja fazendo o mesmo com você. Deus sabe que a igreja precisa de testemunhos vivos do seu poder. Sua dificuldade, sua doença, seu conflito estão preparando você para que seja uma voz de encorajamento para seus irmãos. Tudo de que você precisa é lembrar destas palavras. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que o possam suportar. 1 Coríntios capítulo 10, verso 13. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Gênesis capítulo 50, verso 20.